Oi, tudo bem? Bom dia. Nós atrasamos um pouco porque viemos de outra agenda e aí sabe como é que é o trânsito nessa hora, né? Mas agora nós estamos aqui, mais uma obra paralisada, especialmente da educação infantil, que é esse o nosso foco, a nossa principal preocupação. E não é uma preocupação sem razão, o problema é que o tempo da criança não para e a gente está no século XXI e ainda tem problema de ter acesso de uma cidade como Campo Grande, que é a capital do estado do Mato Grosso do Sul, não conseguir dar acesso para todas as crianças que precisam da fase da educação infantil. Então, assim, a gente não tem muito o que fazer, né, como vereadora, problematizar isso, buscar com a prefeita as soluções para que essa obra prossiga, não só essa, mas outras obras que estão aqui na cidade e que estão paralisadas, que são da educação infantil, para efetivamente garantir o acesso das crianças à educação infantil. Nós temos 8.700 e tantas crianças à espera de uma vaga na educação infantil aqui em Campo Grande. Isso aqui informa uma lista de espera que consta do site da CEMED. E é muito parceiro nosso nessa discussão, porque é parceiro da educação, porque tem muito compromisso com a educação, o professor Pedro Kemp, que também é deputado estadual e uma pessoa que está sempre nessa luta aqui da educação. Então, a gente convidou o Pedro Kemp para entrar nessa live com a gente. Ele também já está aqui, já visitou todo o prédio. Ó, vou até sair um pouquinho para vocês verem. Ó. A gente está num lugar aqui dessa obra abandonada. O Pedro Kemp está em outro lugar. E aí a gente tem mais duas mães que acabaram chegando por aqui e foram conversando com a gente e tal e tal. E daqui a pouquinho a gente vai convidá-las para entrar nessa live também. E aí eu queria que o Jorge está aqui para me ajudar. Ele vai chamar o Pedro Kemp, nosso deputado estadual, para entrar aqui na live com a gente e fazermos um pouco de discussão sobre essa obra especificamente, que é a EMEI Prefeitura da EMEI São Conrado, fica aqui na rua Lucena, número 68. Eu até vou pegar aqui os dados dessa obra. Estão aqui comigo. Já chamou o Pedro Kemp? Nosso deputado Pedro Kemp. Aí eu já vou até situá-lo da situação dessa obra aqui, porque fisicamente a gente já viu, né, que é um problema. Olha, se vocês olharem a sujeira que a gente está enxergando, vocês não têm noção, né, mãe, que tá aqui com a gente. Tá entrando o Pedro Kemp? A Regiane Rolon Salvador é uma mãe de 4 filhos, né? E ela tem uma de 12, uma de 11, uma de 8 e a pequenininha de 3. E ela veio aqui porque ela soube que nós íamos fazer essa transmissão aqui, que o deputado estadual estaria aqui, que eu estaria aqui, discutindo por que essa obra não anda para frente, problematizar isso, denunciar, provocar a prefeitura a tomar as providências. Nós temos um outro governo agora que criou um programa que chama Mãos à Obra para acabar com as obras paralisadas aqui em Campo Grande. E aí ela disse, olha, eu também quero conversar sobre isso, porque eu vejo essa obra que ela já é... Oi, Pedro, tudo bem? Bom dia, Luísa, vereadora. Bom dia, querido. Obrigada novamente por ter vindo aqui. Olha, a imagem que a gente vê aí, sua... Atrás dá para ver bem a obra do CEINF. A minha, ó, vou dar uma desviada aqui para mostrar para as pessoas, entendeu? Mas você, onde você colocou aí a tua cadeira e para você fazer essa live com a gente, que é aqui no mesmo prédio, nós estamos no São Conrado, na rua Lucena, número 68, dá para as pessoas terem bem uma ideia do abandono dessa obra, né? E de quanto isso é grave para Campo Grande, né, Pedro? E eu queria que você falasse um pouco por que a gente está fazendo essas lives, qual que é a nossa preocupação, né, de levar para as pessoas essa realidade. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Abraço meu amigo Frank Rossati, que eu vi passando aqui e mandou um oi para mim, para a vereadora Luísa. Queria agradecer a você, Luísa, pelo convite para a gente estar mais uma vez fazendo um debate que é muito importante, a necessidade
da educação infantil. Nossa capital, Campo Grande, ela tem uma dívida com as famílias, principalmente dos nossos bairros mais afastados, que é a dívida para com a educação infantil. Importante a gente lembrar que nós já tivemos visitando outras obras como esta, eu e vereadora Luísa, e constatamos o descaso do poder público com esse setor tão importante que todo mundo fala, né, durante a campanha eleitoral, que é a educação, mas nós temos hoje muitas destas obras paralisadas, e quando a gente entra nesse espaço aqui, a gente sente assim um pouco de revolta, né, de ver que muito dinheiro já foi investido, muita coisa já se deteriorou nessas obras, né? E mães que têm os seus filhos hoje em casa porque não conseguem encontrar uma vaga para eles nessas escolas de educação infantil. Queria dizer até como psicólogo, né, que essa fase do 0 aos 7 anos de idade, do 0 até os 6 anos de idade, que a gente chama de pequena primeira infância, né? Ela é muito importante no desenvolvimento da nossa personalidade, no desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, né? Então, faz muita diferença você levar uma criança para uma escola de educação infantil do que deixá-la em casa, sem fazer nada, às vezes nas ruas. E a escola ela tem uma proposta pedagógica para que essas crianças possam ter esse desenvolvimento global. Então, a gente hoje encontra aqui em Campo Grande mais de 10 obras como estas, né, paralisadas e crianças fora da escola porque não conseguem encontrar vaga. Então, eu queria dizer que a nossa vereadora Luísa Ribeiro, ela elegeu esta pauta de fazer a reivindicação para que essas obras sejam concluídas o mais rápido possível, para que as nossas famílias possam matricular suas crianças. A fila de espera é enorme, enorme, né? E a nossa vereadora, muito atuante na Câmara Municipal, ela tem batido nessa tecla. Prefeita de Campo Grande precisa fazer as articulações políticas, buscar junto ao governo do presidente Lula, né, as condições, os recursos para que nós possamos concluir, né, todas essas obras paralisadas aqui na nossa capital. É isso, vereador? É isso mesmo, Pedro Kemp. A nossa ideia às vezes a pessoa diz, mas por que não fez o pronunciamento na Câmara? Por que não fez o pronunciamento na Assembleia? A gente já fez o pronunciamento na Câmara, já fizemos o pronunciamento, você como deputado estadual na Assembleia Legislativa, já mandamos expediente para a prefeita de Campo Grande, já falamos com o FNDE, enfim. Mas por que a gente quer fazer a live? E por que a gente quer fazer a live nesse espaço? Porque as pessoas de Campo Grande, o cidadão, o contribuinte, a mãe, o pai, o avô, a avó, precisam também ver isso aqui. Porque às vezes a gente fala, olha, tem 11 obras da educação infantil abandonadas na cidade, que não estão concluídas e tal. Mas às vezes a pessoa não tem condições de ir nos endereços e saber como é que está e tal. Então a gente faz questão de fazer daqui, da obra, que é para a pessoa enxergar essa realidade. Essa realidade precisa ser mobilizadora. Não é possível que no século do conhecimento, que a gente, todos nós não estamos num país abandonado, ao contrário, nós estamos num país importantíssimo para o mundo, numa capital do estado. A gente permitir que o recurso público seja tratado desta maneira. E aí queria lembrar para as pessoas que estão aqui um pouco dos dados dessa obra, sabe, Pedro Kemp? Antes de chamar as mães, porque a gente tem, então, duas mães que estavam aqui perto, vendo o nosso movimento e tal, elas já chegaram para conversar com a gente. Então, a Regiane Rolon está aqui pertinho de mim, e aí ela vai entrar aqui comigo, porque fica mais fácil. E a Kailane Souza, ela está lá num outro espaço dentro desse mesmo prédio para falar com a gente, porque ela também é mãe e precisa dessas vagas. Então, essa realidade que a gente quer mostrar aqui
Por exemplo, sobre essa obra, ela foi contratada, Pedro, na época do governo da Dilma, né? A Dilma fez um grande programa sobre creches para o Brasil inteiro e Campo Grande recebeu bastante recurso para dar conta de resolver a demanda que tinha na época. E fez um convênio em 2011. 2011. Logo que fez o convênio, que foi final de 2011, no início de 2012 já recebeu uma parte dos recursos, R$ 264 mil. E aí, em 2013, janeiro também, já recebeu R$ 661 mil. Então, uma obra que estava, a princípio, planejada para R$ 1.322.000, já recebeu, já foi investido aqui nesse prédio, aproximadamente R$ 960 mil. Então, e aí parou, né? Desde 2013 não andou mais para frente, né? Nós tivemos todo aquele processo de cassação da Dilma, do golpe, aí veio o Temer, aí veio esse outro governo aí, passado, e agora, com a vinda do governo do Lula, é que a gente está com um pouco de esperança, porque ele lançou um programa chamado Mãos à Obra, que pode proporcionar o término dessas obras, desde que a prefeita faça a sua parte. Ela precisa entrar no sistema do FNDE, colocar essas obras como uma prioridade de Campo Grande, para resolver o convênio e vir o restante do recurso, fazer a licitação e colocar essa obra para andar. Mas precisa ter prioridade, né, Pedro? Porque, enquanto isso, as crianças estão fora da sala de aula. Só para os que ainda não conhecem, mas o Pedro Kemp já sabe disso, se você entrar no site da CEMED, estou até mostrando aqui no meu celular, esse aqui é um link do site da CEMED, mas se você entrar lá, você vai ver lista de espera de Escola Municipal de Educação Infantil, de EMEI. Essa lista de espera, ela é de 2023 e está aqui. 504 páginas, deputado, com o nome da criança, da mãe da criança, da classificação da criança. Essas 504 páginas somam 8 mil, segundo a CEMED, que está aqui bem organizadinho, né? Segundo a CEMED, 8.736 crianças que o pai, a mãe, o vô, a avó foram lá na CEMED, inscreveram a criança, escolheram, né, a escola, e aí está lá esperando a ser chamada. Então, assim, nós queremos que você, com a força do seu mandato, que é um mandato né, você já tem muita experiência, já veio de outros mandatos, que você trabalha com a educação, que você está aqui em Campo Grande, que nos ajude junto à prefeita e ao governo federal para que essas obras sejam dadas prioridade. Porque se a gente concluir essas obras, pelo menos entram mais umas 2.500 crianças e a gente reduz essa fila de espera. Mas para zerar, a gente ainda precisava de 40 novas escolas de educação infantil, assim, considerando todos aqueles indicadores de que a população não vai crescer tanto, não sei o que e tal, porque se fosse colocar no lápis hoje, a gente precisaria de 60 e poucas obras, mas como tem essa ponderação, a gente vai precisar de umas 40 novas escolas de educação infantil, e aí a gente sabe que você cuida muito disso, então nós precisamos do seu envolvimento lá, a partir da Comissão da Educação, enfim, ou dos Direitos Humanos, para que a gente tenha essa questão atendida. Enquanto você podia falar disso, né, desse processo, eu vou preparando aqui a mãe para entrar um pouco na live para falar um pouco da realidade dela para a gente, tá? Eu só queria aproveitar para dizer para as pessoas que estão entrando agora na nossa live que nós estamos aqui no bairro São Conrado, eu e a vereadora Luísa Ribeiro, nós estamos numa obra inacabada, abandonada, de uma escola de educação infantil, aqui no São Conrado, em Campo Grande. É importante a gente dizer para as pessoas aquilo que a nossa vereadora já adiantou, que aqui neste local já foram investidos R$ 800 mil. Na época do início da construção, 2011, nós estávamos no governo da presidente Dilma,
né? Foi elaborado um projeto padrão para escolas de educação infantil, e eu queria que vocês tivessem a oportunidade de estar aqui com a gente para verificar se essa obra tivesse sido finalizada, como seria bonita essa escola, como ela seria ampla, como ela seria bem adaptada para as atividades da educação infantil. Esse espaço aqui poderia hoje estar com 250 crianças trabalhando, brincando, participando de atividades lúdicas, educacionais, né? E ela está abandonada, está abandonada. Então, nós estamos fazendo essa live para mostrar para vocês, né, o descaso do poder público, mas também para alertar da urgência de conclusão dessas obras, para que nós possamos ter crianças como esta que vocês estão vendo aí agora, né, no vídeo, podendo utilizar esse espaço em benefício do seu desenvolvimento, da sua educação. Então, eu quero passar a palavra para a vereadora Luísa Ribeiro, que vai apresentar aqui uma mãe, né, que ela viu que nós vimos aqui fazer essa live e ela se interessou muito e vai dar um depoimento, né, das dificuldades que ela encontra como mãe. Viu, Pedro Kemp? Então, do jeito que a gente está aqui colocado, tem um monte de lixo. Você mostrou, né? Quem estava assistindo a nossa live já viu, assim, mas um monte de lixo. E aí a Vitória, né, que está aqui, que tem 3 anos, a primeira coisa que ela disse, olha esse lixo aí. Ou seja, até, né, um bebê de 3 aninhos já consegue entender o quanto isso está errado, né? Como é que pode uma obra abandonada dessa maneira? Inclusive, isso aqui é um patrimônio da Prefeitura de Campo Grande, tinha que ser cuidado pela Prefeitura. Se a gente... Não sei se vocês ouviram, ela está dizendo, olha o lixo, mãe, ela está indignada, porque é uma coisa assim muito volumosa, né? E assim, uma criança de 3 anos não admite isso em lugar nenhum. Como é que nós podemos admitir, como vereadora, como deputado ou como a prefeita, admitir que isso fique dessa maneira? Isso aqui é um estabelecimento público, é uma obra pública de responsabilidade da prefeitura e que não pode estar dessa maneira abandonado. Primeiro tem que estar terminada, mas mesmo assim, se não está terminada, deveria estar cuidada. Jane, muito bom, obrigada por você ter vindo, tá? Fala teu nome aí. Bom dia, meu nome é Regiane, eu sou moradora aqui do bairro e estou tendo muita dificuldade para conseguir uma vaga para minha filha na creche. Tem mais de 1 ano já que eu fiz a inscrição dela e toda vez que eu ligo lá, sempre tem mais de 200 crianças na frente e a fila não anda, sabe? Fica sempre no mesmo, ela está sempre no mesmo número, né, na fila. E a gente fica indignada, né, porque é uma obra desse tamanho, construída, e a gente podendo estar com a nossa criança na creche, aprendendo as coisas, né? E desse jeito, com tanto de lixo desse, a gente andou um pouquinho aqui dentro da creche, tem roupa, tem colchão aqui dentro da creche, tem pessoa, usuário de droga que mora aqui, sem contar para quem mora aqui em volta da creche, né? Tem muito bicho, um escorpião, mosquito, todo mundo reclama desse pedaço aqui. Aí quando fica muito alto o mato, aí o pessoal começa a ligar na prefeitura pedir, né? Aí eles mandam roçar, eles mandam limpar, mas nunca tira esse lixo, sempre fica isso aqui. Você mora aqui no São Forrado, pertinho desse estabelecimento? Moro na rua de baixo. Na rua de baixo. Nessa direção. Faz muito tempo que você mora aqui? Tem 19 anos que eu moro aqui. Então você viu começar essa obra? Desde o começo. Fiquei super feliz, porque eu falei, não, agora vou colocar minhas crianças na creche pertinho, né? Mas não foi pra frente, e nessas outras a gente não consegue vaga. E você está inscrita em três escolas, né? Aqui da região. E nenhum você consegue Nenhum. E ela fica com você o tempo todo? Fica comigo. Aí esses tempinhos atrás eu estava trabalhando, mas para você trabalhar, a gente ganha um salário mínimo, né? O mínimo do mínimo que a gente recebe, né? Aí você vai tentar pagar alguém para cuidar, 400, 500 reais. Tem creche particular aqui perto, mas é 500 reais. Quase metade do salário, daí não compensa, né? Se parar para pensar, não compensa. E você sabe que a educação é o direito dela, né? Está lá na Constituição.
Olha isso, Pedro Kemp, é uma situação, é um depoimento importante, né? Exatamente, e como esta mãe tem relatado, a gente recebe no gabinete, lá na Assembleia Legislativa, muitas mães que ligam, mandam mensagens ou vão pessoalmente também relatar o seu drama, né, de não conseguir uma vaga num centro de educação infantil, numa escola, né, de educação infantil para suas crianças. Muitas mães trabalhadoras, né, elas têm que deixar as crianças com os vizinhos ou, às vezes, com o irmãozinho maior, né, que cuida dos irmãos menores. E essa é uma realidade bastante complicada, porque pode colocar até em risco essas crianças, e nós sabemos que a vereadora Luísa acabou de apresentar, só no site, né, da CEMED nós temos essa fila de espera de 8.000 crianças que não conseguem uma vaga para poder frequentar uma escola de educação infantil. E lá na Assembleia Legislativa, a gente orienta as mães a procurarem o Ministério Público, né, ou a Defensoria Pública, e às vezes as mães têm sucesso nesta visita ao Ministério Público, quando é uma situação mais urgente, tem conseguido às vezes um encaixe numa dessas escolas, mas a grande maioria não consegue. Então é urgente que a Prefeitura de Campo Grande estabeleça como prioridade a conclusão dessas obras, e lembrando que o governo do presidente Lula está muito interessado em apoiar as prefeituras, os estados, para que nós possamos ter a finalização de muitas milhares de obras pelo Brasil afora que foram paralisadas, né? O presidente Lula sabe que investindo nessas construções está investindo também na geração de empregos, né? Nós precisamos gerar empregos nesse país e nós precisamos de educação infantil para as nossas crianças. Então, é isso que nós estamos aqui denunciando e, ao mesmo tempo, reivindicando que a Prefeitura de Campo Grande faça a sua parte. A verdade... Parece que entrou mais uma pessoa na nossa live, né, Luísa? Você vai apresentar? Vou apresentar. É a Kailane Souza, que também, né, ficou sabendo que a gente estava por aqui. E aí ela veio para conversar conosco, para falar um pouco da realidade dela. A realidade dela é um pouco nesse sentido aí, Pedro Kemp. Ela foi buscar as vagas e não conseguiu a vaga de maneira nenhuma, e ela foi parar na defensoria. Então, Kailane, se apresenta aí para todo mundo que está na live, né? Obrigada por você ter vindo ajudar a gente nesse debate. Então, fala aí o teu nome, enfim, onde você mora e por que você acha importante estar aqui nessa live hoje. Meu nome é Kailane, estou porque meu filho tem 4 anos. Eu fui na central de matrículas, fui na defensoria e não consegui nenhum resultado. Falaram que eu tenho que ir na defensoria, eu fui, e eles falaram que o pessoal, você foi na central de matrícula? A central de matrícula não me deu nenhum retorno, não me ligaram nem nada. Não. Aí a segunda... Já. Pode falar, a gente está te ouvindo bem. Tenho que ir. Eu fui já a segunda vez na defensoria e eles não relatam nada. E você tem quantos anos, Kailane? Tenho 20 anos. E tua menina tem quantos anos? 4? Meu menino tem 20 anos. Tem 4 anos. 4 anos. E ele não passou pela educação infantil? Ele nunca foi matriculado numa escola municipal de educação infantil? Eu já fiz a matrícula 2 vezes. Já fiz a matrícula e renovei a matrícula. Isso, eu quis dizer assim, você foi lá, pediu a vaga, fez a matrícula, mas você não conseguiu colocar efetivamente. Não. E você procura essa vaga desde quando ele era bem pequenininho, porque você sabe que a gente tem 2 fases na educação infantil. Uma quando a criança é bem pequenininha até os 3 anos, que nem a Vitória, que está aqui com a gente, e depois do 4 e 5 anos também uma fase da educação infantil.
essa fase da educação infantil do 4 e 5 anos, Kailane, ela é obrigatória. É obrigatória. O Estado não pode deixar essa criança fora da sala de aula, não é isso, Pedro Kemp? Exatamente. É um direito da criança e é importante a gente dizer que nós temos encaminhado as mães para o Ministério Público e para a Defensoria, porque é importante haver essa pressão também do sistema de justiça para que, de fato, os direitos das crianças possam ser assegurados, né? Não basta a gente ter o direito lá na lei escrito, né? Direito no papel. É importante que saia do papel, porque nós estamos aqui pisando no chão daquela que poderia ser uma escola de educação infantil. E como eu disse, aqui poderiam estar agora, neste momento, brincando neste pátio, 250 crianças deste bairro, né? E eu até perguntaria para as mães que estão aqui, qual que é a escola de educação infantil mais próxima aqui de vocês, né? Para a gente saber a distância e saber se no caso houvesse vaga, quanto que a criança teria que se deslocar para chegar a uma escola mais próxima. A Regiane podia falar, né, Regiane? Depois a Kailane. Eu não lembro o nome, mas tem uma lá para baixo, atravessando a ponte de São Conrado, que é a creche daqui do bairro, é aquela lá, só tem aquela lá. E seria essa daqui, né? Aí tem do lado de lá, que é de Santa Emília, e tem uma mais ali na avenida, mais para baixo, perto do Mercado Real. Mas assim, qual a distância daqui onde você mora para qualquer uma dessas três que você apontou? É longinho, uns 20 quadros por aí. 20 quadras, Pedro Kemp? Muito distante. Esse bairro aqui realmente precisa de uma escola de educação infantil, né? E a região aqui está crescendo muito e a gente sabe que escola, centro de saúde, posto de saúde, né? São equipamentos públicos essenciais na vida da população. Uma mãe que precisa trabalhar, que precisa dar conta dos afazeres domésticos também, ela precisa desse espaço para que a sua criança ela tenha segurança de estar sendo bem atendida e de estar se beneficiando desse processo educacional, né? E eu queria dizer que muitas vezes o poder público ele dá prioridade para outras questões, né? Talvez obras que apareçam mais, que projete a figura, né, do político, e às vezes essas não são as obras prioritárias para o povo, para a população, né? E quando a gente entrevista as pessoas, elas falam que a prioridade sempre é educação, é saúde, é segurança, né? Mas às vezes quando o político está lá na sua cadeira, né, ele está pensando, o que eu vou fazer para me projetar para a próxima eleição? E às vezes o que ele define como prioridade não é a prioridade do povo, né? E nós estamos aqui, eu, a vereadora Luísa, dizendo para vocês que para nós, do Partido dos Trabalhadores, é muito importante a criança na escola. É muito importante que a mãe possa ir a um posto de saúde, ser bem atendida, tenha lá um médico, um pediatra, né, para atender a sua criança. Então, para nós, essas são prioridades absolutas e direito da criança tem que ser garantido. Viu, Kailane? A gente também queria te ouvir sobre essa sua realidade, né? Você é uma mulher jovem, né? A Regina também é jovem. E você, como é que você faz para o teu cotidiano sem ter a oportunidade da educação infantil para o teu filho, né? Você deixou de estudar, deixa de trabalhar, ou então deixa ele aos cuidados de outras pessoas. Como é que é essa sua realidade e como que ela poderia ser diferente se a gente tivesse uma efetiva prioridade, como falou o deputado Pedro Kemp, com a educação em Campo Grande? Porque o problema da falta de acesso à educação
vai provocando outros problemas, né? Que nem redução da renda da família, porque a pessoa tem que parar de trabalhar, de estudar para cuidar daquela criança, né? É problema de se deixar a criança com outra pessoa, está vulnerável, né? A gente tem muita questão de violência contra a criança porque a mãe e o pai é obrigado a ir a trabalhar e tem que deixar essa criança com alguém. Então, fala um pouco para a gente sobre a sua vida, a sua realidade, com esse problema da falta da vaga para o seu filho estudar. Então, eu não estou trabalhando, não estou estudando, não consegui terminar meus estudos, parei no 9º, por conta de um ano que eu estou esperando nessa vaga. Eu fiz a matrícula dele, ele tinha 8, então eu não consegui a vaga dele até agora, e eu preciso, eu quero terminar meus estudos, quero trabalhar, e não posso porque eu não tenho que deixar. Pagava babá para ficar, mas o mínimo do salário que eu recebia não dava. Pagava R$ 600 de aluguel ou de babá todo mês, meio período. Então, para mim, não compensou. Eu pagar babá e trabalhar para mim só para pagar babá para ele. E eu fui atrás para ver se eu conseguia a vaga e não consegui. Então, o seu depoimento revela bem o comum das mães, né? As mães, geralmente a gente tem filho, a gente é jovem, né? Ninguém vai ter filho já, assim, igual eu. Então, quando você tem filho que você é jovem, que é o momento mesmo da maternidade, você ainda não concluiu os seus estudos, você precisa ser inserida no mercado de trabalho. E aí, criança não tem jeito, ou ela está na barriga da mãe, ou está no peito da gente, ou está na mão da gente, porque criança precisa de atenção o tempo todo. Você precisa estar o tempo todo olhando como é que ela está andando, fazendo, se desenvolvendo, e isso tem que parar uma pessoa, né, para cuidar daquele ser humano, né? Quando a gente pode colocar na educação infantil, que é o que se projeta na lei brasileira, na Constituição, quando uma mãe consegue uma vaga na educação infantil, que é direito dela e da criança também, especialmente, a vida da família muda, né? Porque aumenta a renda da gente, né? Fica tudo melhor. E eu acho também que a questão da vaga no CEINF não é só também assim, não favorece só a mãe que quer trabalhar. Porque eu penso assim, a minha filha tem 3 anos. Eu não tenho estudo, não tenho capacitação para ensinar para ela o que ela deveria aprender agora na idade dela. Como no CEINF, uma professora, né? Ela faculdade, ela tem assim para ensinar a criança se desenvolve melhor na fala, junto com as crianças também, né? Vai começando a conversar melhor. A minha filha mesmo, ela tinha muita dificuldade de falar. Ela começou a falar agora com quase 3 anos. Porque... Mas está falando bastante. Pode deixar a mãe ela falar um pouquinho aí. Aí eu acho assim que não é só também prioridade para as mães que querem trabalhar, né? Mas assim, por conta da educação mesmo, igual você falou, né? Que é prioridade de educação pra gente, que é mãe, pra mim, os meus filhos é a minha prioridade de educação. Né? Mas o enfoque que ela traz é o direito da criança, né, Pedro Kemp? E é aquilo que o Pedro é psicólogo, é escritor, é estudioso, é o que ele sempre fala, né? É uma escola de educação infantil, a gente defende super as escolas de educação infantil aqui de Campo Grande, que a gente conhece a rede, né? Sabe como funciona bem, mas o problema não é isso, o problema é a falta de acesso. A gente tem que olhar para uma lista de 8.700 crianças sem oportunidade de ir para a sala de aula. Então, é como você falou, a tua prioridade é o estudo dos teus filhos. E aí, por mais que você se esforce, você não tem aquele preparo pedagógico, não sabe, inclusive, né, como é que estimula a criança a se desenvolver nessa fase, a ter segurança afetiva, né, intelectual. Então, é muito importante ter a oportunidade de educação infantil como uma garantia de direito da criança, né? Verdade. Luísa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz agora de ouvir a Rejane, porque ela deu uma aula de psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem para nós, né? Aquilo que a gente vinha falando. A Rejane disse uma coisa muito importante. Escola de educação infantil não é só porque a mãe precisa trabalhar, né? Mesmo que a mãe não necessite de sair de casa para trabalhar,
a escola de educação infantil faz a diferença na vida da criança. Ela é importante para o desenvolvimento da criança. Ela estava falando para nós, criança às vezes tem dificuldade na aprendizagem, ela tem problemas na interação social, porque fica muito presa dentro de casa, né? Até às vezes dificuldade na fala, né? No desenvolvimento das suas funções psíquicas. E a escola é esse ambiente rico de interação social e de proporcionar à criança atividades em que ela possa desenvolver a sua comunicação, a interação com as outras crianças, de aprender aquilo que ela não aprenderia se estivesse só dentro da sua casa, né? Então, Regiane, você está de parabéns, porque você explicou para nós muito bem a diferença que faz na vida de uma criança uma escola de educação infantil. A gente fala que é importante para a mãe que precisa trabalhar, mas a escola é mais importante ainda para a própria criança, que vai se beneficiar muito desse espaço de interação social e de aprendizado. Kailane tinha caído aí um pouquinho, mas já voltou com a gente. O que a gente estava falando é um pouco do depoimento da mãe, que disse que não é uma questão só de dar oportunidade da criança ir para a escola e isso liberar a mãe para estudar e para trabalhar. Ela colocou aqui com muita propriedade, até o Pedro Kemp observou que foi uma aula, né, para todos nós, que a criança se desenvolve adequadamente, né? Uma mãe, por mais que ame a criança, que se esforce e tal, você não consegue, né? Não. Teve um tempo até que eu achei que minha filha era autista. Porque ela não interagia, eu tenho mais filhos, né? Ela não brincava, ela ficava brincando sozinha no cantinho dela. Parecia que ela ficava no mundinho dela ali, sabe? Mas aí depois, foi passando o tempo, eu comecei a conversar com ela, cantar musiquinha com ela começou a melhorar, começou a conversar. Mas por causa disso daí, eu acho que interagindo com outras crianças, né, eles se desenvolvem melhor. Uhum. Kaiane, como que é a rotina lá do teu filho? A gente já está finalizando, mas como você perdeu um pouquinho esse nosso debate, a gente também quer te incluir, né? Como é que é a rotina dele? Como é que você acha que ele se sente prejudicado por não ter esse direito violado? Ou seja, ele não ter oportunidade de estar na educação infantil. Como é que você percebe isso na vida dele, né? Ele tem 4 aninhos já, né? Ele é bem imperativo e ele sabe algumas coisas, assim, porque os meus sobrinhos, tenho 4 sobrinhos que tá, 3 sobrinhos que tá no CEIF, e eu vejo o desenvolvimento deles, são ótimos, o desenvolvimento deles. Um parou de mamar, tenho 2 sobrinhos que são autistas, que tá no CEIF, que todos dia porque estão no CEIF, o desenvolvimento deles são muito bom. Olha, tá bastante gente aqui participando com a gente, mas não dá para a gente ler aquelas letrinhas lá. Então, vamos ficar devendo aí as respostas para as pessoas que estão falando com a gente nessa live e já passar aqui para as falas finais, né? Agradecendo muitíssimo todo mundo que está aqui, mas, assim, especialmente os convidados, e hoje os nossos convidados é o professor Pedro Kemp, que é deputado estadual, e também um defensor da educação, dos direitos humanos, e é o inconformado com a situação de falta de vaga aqui em Campo Grande para as crianças na educação infantil. Passar, né? Vamos fazer uma ordem aqui, podia passar para você, se despedir primeiro, tá bom? Aí depois para a Kailane e o Pedro, e aí a gente finaliza, tá bom? Eu quero agradecer a deputado, né, e a vereadora que estão tendo essa iniciativa de tentar fazer com que as coisas andem, né, melhorem para a gente, crianças aqui do bairro. Por você ter vindo aqui para mostrar a realidade, que às vezes muitas pessoas não conhecem, né, não sabem como que é. E eu quero agradecer e, se precisar, tem meu apoio nessa guerra aí do término dessas obras do CEIF aí. E é isso. Então, obrigada pela oportunidade também de estar podendo falar, contar minha história. A gente é que agradece. Ela disse que ela eu sou tímida, eu só vim ver mesmo o que vocês estão fazendo. Aí chegou aqui e deu aula para gente. Imagine se não fosse tímida, né?
Ai, ai. Vamos lá, Kailane, fala pra gente aqui um pouco dessa experiência, fala com as pessoas que estão aqui, faz a sua despedida aí. Eu tenho só a agradecer mesmo por estar aqui, né, participando dessa live, por conta que eu consiga mesmo essa vaga esse ano ainda, né, para o meu filho, que eu preciso. E é isso. E obrigada por participar dessa live aí com vocês. A gente agradece porque trazer o depoimento da gente que está aqui olhando como vereadora, como deputada e tal, a gente está olhando essa realidade, olhando os números, é uma coisa. Outra é a gente ouvir de uma mãe, né? Que nem a Kailane, que está aqui com a gente, ouvir de você, né, Rejane, essa realidade, como enfrenta essa realidade da falta desse importante serviço público que é a educação infantil para todas as crianças de Campo Grande. Ela já caiu aí de novo, mais um beijo, né, para ela, que ficou até agora aqui com a gente, a Kaiane. Obrigada por você ter nos ajudado nesse debate. Pedro, acho que a gente já vai encerrando, né? Falando para todo mundo aí que a gente vai continuar andando de obra em obra, sabe? Por quê? Porque a gente acha importante mostrar essa realidade. Agora, lá no nosso Instagram, no Instagram meu e do Pedro Kemp, a gente vai colocar as imagens do que a gente está tendo aqui, né? As fotos, os vídeos, para todo mundo que nos acompanha ter a exata noção do que nós estamos vendo, né? Até a Vitória ficou indignada. Depois, Pedro, você vem aqui desse lado para você ver o tanto de lixo. É incrível isso aqui. Parece, assim, inacreditável como um estabelecimento da prefeitura esteja abandonada a obra, mas também esteja abandonado aqui, sem os cuidados necessários e a população tendo que enfrentar as consequências desse amontoado de lixo, né? Então, passar para o Pedro Kemp para as suas despedidas, enquanto a gente ainda tem uns minutos aqui nessa live. Luísa, eu quero estar aqui um dia junto com você, nesse mesmo local, para a inauguração desta escola de educação infantil, com a presença das mães aqui do bairro, das nossas crianças, né? Vai ser um dia de muita festa. Eu queria agradecer o convite mais uma vez, dizer a todos que estão nos ouvindo. Congelou o Pedro aqui para mim. Não sei se para os outros estão ouvindo. Bem, para a gente congelou aqui, né, Rejane? O Pedro Kemp. Agora, não sei se nas outras pessoas estão ouvindo ele. Eu posso estar atrapalhando, inclusive. Parou ele? Está travado. Nós vamos chamar o Pedro só para finalizar, rapidinho, porque ele estava terminando de dizer, daí caiu. Mas é assim mesmo, porque a gente está aqui numa obra no São Conrado, para quem está chegando agora, é uma obra da educação infantil que está abandonada, cheia de lixo, suja. E a gente está aqui com duas mães, uma já saiu aqui da transmissão, mas a Rejane está aqui, a Rejane Rolon é mãe de 4 filhos, já tem uma mocinha? Tem. Né? 12 anos. De 12, o menino de 15? De 14? De 11, uma de 8 e ela de 3 anos. E aí tem essa pequenininha que está inscrita já na Secretaria de Educação, naquela lista lá de 504 folhas, né, de 8.736 crianças, está o seu nome lá, sabia? E a gente está aqui atrás da vaga para você ter direito à educação infantil. Não sei se a gente consegue voltar ao Pedro ainda. Bem, então a gente já vai finalizar, porque o Pedro caiu aqui mesmo e a gente vai perder o link se a gente demorar para encerrar. Então, agradecer a todos, agradecer novamente a parceria do nosso deputado Pedro Kemp, que é um defensor da educação, defensor para que essas obras sejam concluídas. E essa semana a gente vai acompanhar bem de perto o sistema nacional do FNDE, para ver se a nossa prefeita está colocando essa obra aqui, lá no site, para que tenha prioridade nesse programa nacional do governo Lula, que é chamado Mãos à Obra. Então, a gente vai acompanhar isso aqui e daqui a uns dias a gente volta com uma outra live em outro bairro, porque tem mais 11 obras, além dessas, completamente abandonadas aqui em Campo Grande. Meu Deus! E ainda falta mais umas... Se terminar essas 11, ainda falta mais umas 30 para que a gente consiga atender todas as crianças. Muito obrigada mesmo, viu? Tchau a todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Obrigada, viu, Vitória? Você é boazinha.